Um grande escândalo diplomático e militar entre os Estados Unidos da América e a Europa foi o foco da Conferência de Segurança de Munique. Os europeus romperam definitivamente com a administração de Donald Trump. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou a cancelar suas reuniões com líderes europeus poucos minutos antes de começarem. E o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou abertamente que os Estados Unidos não são mais parceiros e que o velho mundo desmoronou de vez. Enquanto os Estados Unidos lucram com a guerra na Ucrânia, os europeus pagam por isso, e por isso a Europa deve participar das negociações de paz sobre a Ucrânia. Essas são as declarações atuais nos bastidores da cúpula de segurança de Munique, e isso é verdade. Bem, por exemplo, foram exatamente os aliados europeus da Ucrânia que concordaram na reunião no formato Ramstein em fornecer à Ucrânia um novo pacote de ajuda militar no valor de 35 bilhões de dólares para reforçar a defesa antiaérea. Já os Estados Unidos não forneceram nada de graça. Por isso, os líderes europeus protestaram de forma dura contra a administração de Donald Trump. E, ao que parece, essa tensão levou os europeus a perderem completamente a confiança na América. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petchy News, o link está na descrição deste vídeo. Então, a única ideia em que europeus e americanos concordaram durante a Conferência de Segurança de Munique é que a ordem mundial internacional já não existe mais. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, alertou que a liberdade da Europa já não é algo garantido em uma época em que as grandes potências ignoram as regras internacionais. E aqui, Friedrich Merz, por um lado, condenou a guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia, pedindo que a Europa invista no fortalecimento de sua própria capacidade de dissuasão. Por outro lado, criticou abertamente a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua política em relação a tarifas, mudanças climáticas e guerras culturais. Merz afirma, ouçam, chegou a era da superpotência. Aqui é difícil dizer qual deles causa mais danos, mas na questão de que a antiga ordem mundial está morta, a administração dos Estados Unidos parece concordar com os europeus. O secretário convidado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou o seguinte em Munique, cito, "O velho mundo francamente ficou para trás e estamos vivendo uma nova era da geopolítica. Isso exigirá de todos nós repensar como isso será e qual será o nosso papel. E eu acho que a Europa precisa de honestidade. Eles querem saber para onde estamos indo, para onde gostaríamos de ir junto com eles." E então, nesse mesmo dia, após tal declaração de Marco Rubio, Friedrich Merz afirmou o seguinte, cito, "Entre a Europa e os Estados Unidos surgiu uma divisão, chegou ao fim a ordem mundial internacional baseada em direitos e regras. As pretensões dos Estados Unidos à liderança foram colocadas em dúvida e talvez já tenham sido perdidas." É significativo que Friedrich Merz tenha até respondido às palavras do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que ele pronunciou na conferência do ano passado. E agora, em suas declarações de 2025, Vance criticou duramente os políticos europeus, alegando que eles supostamente reprimem a liberdade de expressão, perdem o controle sobre a imigração e se recusam a cooperar com partidos de extrema-direita. E agora, um ano depois, Friedrich Merz respondeu de forma tão sarcástica, cito, "A batalha cultural dos apoiadores do MAGA nos Estados Unidos não é a nossa batalha. A liberdade de expressão aqui na Alemanha termina onde as palavras ditas são direcionadas contra a dignidade humana e nossa lei fundamental. Nós não acreditamos em tarifas e protecionismo, mas acreditamos no livre comércio. Nós seguimos os acordos climáticos e as recomendações da Organização Mundial da Saúde porque estamos convencidos de que os problemas globais só podem ser resolvidos juntos." E as últimas palavras de Merz foram recebidas com aplausos calorosos. Bem, porque sim. Esses comentários foram feitos depois que a administração Trump aumentou as tarifas sobre produtos da União Europeia e do Reino Unido, além de ter saído do Acordo de Paris sobre o clima e da Organização Mundial da Saúde.
E um pouco mais tarde, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, passou para o inglês, dirigindo-se aos americanos na era da rivalidade entre grandes potências, dizendo que nem mesmo os Estados Unidos serão fortes o suficiente para agir sozinhos. Queridos amigos, a participação na OTAN não é apenas uma vantagem competitiva para a Europa, mas também uma vantagem competitiva para os Estados Unidos. Washington deveria se lembrar disso. Bem, isso é uma dica de que, ouçam, não é só a Europa que precisa da América, a América também precisa da Europa. Não pensem que só europeus na OTAN temem a saída dos Estados Unidos, os americanos também devem considerar. E se os europeus deixarem a OTAN? E o que a Europa faz nessa situação? E a Europa recentemente fechou 2 dos maiores acordos comerciais que estavam sendo adiados há muitos anos porque tudo dependia dos Estados Unidos. O primeiro com os países da América Latina e o segundo acordo com a Índia. Agora, Friedrich Merz, no final de fevereiro, vai à China para realizar o quê? Negociações comerciais. Enquanto isso, Trump está convencido de que suas tarifas farão a Europa vir até ele e implorar por misericórdia. Lembro que essa conferência em Munique aconteceu apenas algumas semanas depois de mais um encontro tenso de líderes mundiais em Davos. Na Suíça, onde Trump fez um discurso no qual criticou duramente os líderes europeus por sua política migratória e reclamou que os Estados Unidos estão lutando e sendo vítimas de abusos por parte dos aliados europeus. E agora os europeus responderam a Donald Trump, sem mais escolher as palavras. O ministro das Relações Exteriores da Polónia, Radosław Sikorski, declarou que a Europa deve participar das negociações de paz sobre a Ucrânia, pois é a Europa que financia uma parte significativa da defesa da Ucrânia contra a Rússia. E aí vem a citação de Sikorski. Isso está ficando um pouco estranho, nós pagamos pela guerra, mas nem sempre temos todas as informações. Os países da União Europeia já gastaram mais de 200 bilhões de euros em apoio à Ucrânia e prometeram mais 90 bilhões, o que é suficiente para financiar a defesa por mais cerca de 2 anos. A Europa está gastando dinheiro de verdade, em particular comprando armas americanas para Kiev, por isso tem o direito de opinar na definição das condições de uma possível resolução. É importante notar que Sikorski não critica Kiev, mas sim Donald Trump e os Estados Unidos. A declaração dele ocorreu enquanto os Estados Unidos intensificavam esforços para encerrar a guerra. Hoje, Trump disse que Zelensky deve ceder, pois acredita que Putin quer paz. Ao mesmo tempo, as últimas negociações entre os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia aconteceram sem a participação de representantes da Europa, o que naturalmente causa preocupação na União Europeia, embora a Europa realmente tenha o direito de participar das negociações. Bem, além das quantias mencionadas por Sikorski, os aliados europeus da Ucrânia concordaram nesta sexta-feira em fornecer à Ucrânia um novo pacote de ajuda militar no valor de 35 bilhões de dólares para reforçar a defesa antiaérea. E o que os Estados Unidos estão fazendo? Enquanto isso, os Estados Unidos estão vendendo armas. E tudo terminou com o fato de que o convidado secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, de última hora, nesta Conferência de Segurança de Munique, cancelou sua reunião com os líderes europeus sobre a Ucrânia. Foi informado que Rubio deveria se encontrar com os líderes da Alemanha, Polónia, Finlândia e com um representante da Comissão Europeia, mas de última hora simplesmente cancelou essa reunião. E, segundo a Bloomberg, os europeus veem esse gesto como uma diminuição do interesse de Washington em envolver as capitais europeias em seus esforços para resolver o conflito na Ucrânia. Em vez disso, Marco Rubio se encontrou separadamente com Friedrich Merz e hoje vai se encontrar com Vladimir Zelensky. Bem, vou encerrar por aqui. Escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se o vídeo foi interessante e informativo para você, você pode agradecer ao nosso canal do YouTube com sua doação, sua assinatura paga ou de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo. Agradecerei qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se e até mais.